Pai amado, poderoso, majestoso, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Entrou? Shalom, amados, queridos filhos, nós estamos aqui hoje, uma manhã cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus, e em oração aqui dentro da cidade murada, em um local muito estratégico, onde podemos aqui ver à nossa frente, logo ali à frente, está o muro, está a cúpula dourada, e aqui é um lugar de revelação, muita revelação. E nesta manhã Deus me deu uma revelação extraordinária, muito forte. Nesses dias estivemos falando com sábios rabinos, foi muito engraçado, que algumas coisas nós podemos aprender com eles, e outras coisas nós podemos ensinar a eles. Então nós tivemos uma troca de experiência muito, muito importante. E falando de Abraão, né? Muitas coisas, Abraão, Melquisedeque, e muitas coisas os judeus eles não aprendem, não estudam. E, por exemplo, os judeus ortodoxos, aqui onde nós estamos nos encontrando, eles não têm acesso à internet, à televisão, nada do mundo lá fora. Eles só estão concentrados em oração todo dia e leitura escrita. E uma das principais, aliás, a principal de todas as orações é o Shema Israel, que é uma música que eu gosto muito de cantar e de orar. É uma oração, mas também é uma declaração de fé. Mas se você aprofundar um pouquinho mais, você vai descobrir que ela tem segredos, tem chaves e tem aqui códigos. Eu vou passar a vocês hoje alguns códigos extraordinários que Deus me deu nesta madrugada de oração. Eu dormi e acordei com uma revelação do Shema. Eu não vou falar exatamente tudo sobre a oração do Shema hoje, não. Vou falar apenas sobre o Shema em relação a filhos e pais, para buscar a unção de Elias. Eu estive aqui numa praça, num momento muito especial, de festa aqui em Israel, e nós saímos do deserto, cheio da glória de Deus, e nos encontramos ali naquela praça principal, onde muitas pessoas estavam em volta de um casal judeu que estava ali tocando o violino, dançando. E eles perguntaram para mim, né? Quem é você aí com essa capa? Que capa é esta? Não entregue o microfone para um profeta, viu? Eu peguei a minha capa e passei por eles. Essa capa de Elias. Eu estou aqui para dizer que Elias está chegando. Ele vem preparar o caminho para a volta do Senhor. Ele está voltando, vai pisar esse chão aqui nessa terra. E comecei a falar ali. Joguei a capa para cima. Depois eu passo nas ruas ali, nas lojas, e o pessoal começa a olhar assim, Elias, Elisha. E eu digo, Deus tem um jeito, né, de nos apresentar em lugar, né? No meio do povo ortodoxo,
O Marcos, meu filho, que é judeu e também se criou dentro da escola de rabinato, onde ele vai, ele me apresenta, olha, esse aqui é um profeta, veio do Brasil, assim, Deus acompanha ele, a unção de Elias e tal. E chegou num momento muito especial no jantar do Shabat, o Seder Shabat, em que o rabino da sinagoga, uma das sinagogas mais importantes aqui em Israel, nos convidou para a sua casa, e depois de participar, nós ficamos na sua casa, dormimos na sua casa, porque quando é sábado não pode se movimentar, então ficamos ali, e no final ele pede para me abençoar. Bom, seus filhos, os rabinos, outros, todos queriam colocar a minha capa. Teve um momento que um deles colocou a capa e subiu numa cadeira, simulando um arrebatamento. A esposa dele pegava pela capa segurando. Não, você não vai. Resumindo, a mensagem de Elias é muito bem-vinda aqui em Israel. E eles são familiarizados com a capa de Elias. Estão familiarizados com a unção de Elias. Isso não é estranho, isso é normal, faz parte da cultura. O que eu não esperava é que o rabino fosse nos abençoar com imposição de mãos, né? E depois ele pede para que eu o abençoe, impõe as mãos sobre ele. Ele é um rabino, ele é dono de uma sinagoga, ele é a maior autoridade ali na sinagoga. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei com o coração apertado, porque o Marcos me disse: profeta, você entrou na cultura, você foi recebido nessa comunidade, eles estão te recebendo como um profeta de Deus. E aí me veio aquele peso enorme de corresponder à altura. Eles não usam um celular, eles não podem entrar no bairro deles com o celular, né? Isso é no Shabat, pelo menos. E uma série de coisas que nós não estamos acostumados. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a unção de Elias é esperada para esse tempo. E nessa madrugada Deus me deu uma chave, uma revelação da unção de Elias para os filhos, e ela pode vir através de uma chave que está no Shema, na oração do Shema. Então escute, os sábios estudam a Bíblia em 4 níveis, é chamado de pomar, ou então pardes, fala de 4 níveis de revelação. O primeiro nível, quando se lê a palavra, é um nível de qualquer criança tem acesso. Por exemplo, Jesus falava nos 4 níveis. Ele fala: o semeador saiu a semear. Qualquer pessoa entende essa linguagem. É o nível 1. O semeador saiu a semear, então levou sementes. E ele semeia em 4 níveis de terra. 4 tipos de terra. Aí já precisa uma pessoa no segundo nível para entender isso. Nível de terra, tipos de semente. Aí no final daquele dia que Jesus dá aquela lição, primeiro o semeador saiu a semear, a primeira terra, era os pássaros comeram a semente jogada, porque ali e tal não tinha onde a semente penetrar na terra. Primeiro nível. Segundo nível, a semente caiu em pedra, lugar de pedra, não cresceu e tal, não tinha profundidade. Terceiro nível, caiu a semente no meio dos espinhos e tal. E o 4º nível, terra boa. Então, para entender a explicação dessa parábola, precisamos ir para um 3º nível que só os sábios entendem. Um sábio leva 30 anos lendo essa parábola.
e vai tirando lições, ensinamentos, e vai aprendendo chaves para entrar profundamente. E aí Jesus explica, então, no final de toda a explicação da parábola, ele entra num quarto nível, chamado revelação, ou chamado segredo. Se quer conversar com o sábio, você tem que entrar nesse nível com ele. Para chamar a atenção de um sábio, somente se você trouxer uma revelação. Então Jesus, ele entra e diz, ele explica sobre a semente. A terra é o coração. Então aquele coração que não é muito bom, recebe a semente e logo vem os pássaros e tiram aquela semente e não tem fruto nenhum. Mas o segundo já é um nível de coração que recebe a palavra, mas não tem profundidade, não se aprofunda. Mas o terceiro nível, pessoas que já entraram no ministério, até mesmo conseguiram penetrar profundamente nas coisas sagradas, mas as preocupações da vida o impedem de ter o resultado daquela semente. Mas um quarto nível de terra boa, é um coração bom e puro que a semente é plantada e dá 30, 60 e 100 por um. Bom, se eu falar para você que está me ouvindo, você que está num nível de Egito, e você está passando lutas financeiras, você pode ler todos os versículos bíblicos que prometem prosperidade, mas enquanto você não encontrar no quarto nível, não tiver no quarto nível de revelação, aquela palavra não te produz prosperidade. Os 3 primeiros níveis, a semente não brota, não dá fruto. Então é apenas jogar a semente fora. Então os sábios aqui entendem o seguinte: se você lê a Bíblia no primeiro nível, daqui um pouquinho você esqueceu o que leu. Se você leu no segundo nível, até que pode lembrar por um tempo, mas logo também vai ser esquecido. Se você estudou no terceiro nível, então possivelmente você terá algum fruto, mas também as preocupações vão roubar o produto, o fruto daquela semente. Mas se você for um sábio, se você tiver um coração bom, um coração sábio, aquela palavra que você leu vai produzir o que ela está dizendo. Então, se aquela palavra promete prosperidade, ela vai te produzir prosperidade. Se aquela palavra te promete cura, ela vai produzir cura na tua vida. Se aquela palavra te promete, unção, ela vai produzir unção. Eu espero que com essa explicação você entenda o que eu quero dizer. Eu estou falando de níveis profundos. Então, o quarto nível da revelação é chamado de segredo. Então, o segredo são os sábios que têm um coração disposto a buscar profundamente. Temos também um exemplo muito legal sobre isso no livro de Daniel, quando o anjo vem, aparece e fala para Daniel: Daniel, desde o momento que você começou a dedicar, a aplicar o teu coração a conhecer a palavra de Deus, a buscar a vontade do Senhor, conhecer o Senhor, desde esse momento o anjo já estava trazendo a resposta de Deus para você. Mas ele só conseguiu receber aquela resposta, aquele decreto só veio depois de 21 dias. Então isso mostra que qualquer palavra que Deus nos dá precisa entrar no coração e precisa ficar lá no fundinho do coração, e aquele coração, se ele for bom, ele será como a terra boa que vai ter resultados. Ok? Então é assim que eu quero começar a falar do Shema para você. Então, falando com esse sábio, ele veio me dar uma aula sobre Abraão. E de repente, no meio da aula, eu pergunto para ele sobre Melquisedeque. Ah, sim, Melquisedeque, ok. E então, quando eu começo a falar e perguntar, o Melquisedeque era maior que Abraão?
Aí ele tem que pensar um pouco. Porque na leitura natural de todos os judeus, Abraão é maior. Mas na visão de alguém que vai até o quarto nível, sabe que o maior abençoa o menor. E Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Como então podemos dizer que Abraão era maior que Melquisedeque? Não. Primeira conclusão que o sábio chega é que Melquisedeque era maior que Abraão. Então eu faço uma outra pergunta. Quem era então esse que era maior que Abraão? Isso vai fazer o sábio buscar mais profundamente a resposta. E vamos para a terceira pergunta. Mais além. Ele era um sacerdote, Melquisedeque, porque só pode abençoar alguém só pode abençoar alguém que é sacerdote. Melquisedeque era sacerdote, era rei. Era rei, era. Rei da onde? De Salém, Jerusalém. Mas onde está, então, a sua genealogia, sua história? Essas perguntas deixam o sábio preocupado e perde o sono. Então ele vai buscar nas profundidades, nas profundezas do espírito, e buscar os chamados códigos, que o levará a uma reflexão muito profunda. Ok? Então agora vamos à oração do Shema. A oração do Shema é uma oração que qualquer criança sabe. Está em Deuteronômio capítulo 4. Qualquer pessoa pode fazer essa oração lendo, que geralmente acontece aqui em Israel. Todos leem. Mas, depois de 30 anos lendo essa oração, ele vai descobrir chaves, vai descobrir códigos, e vai dizer, isso aqui não é apenas uma oração. Isso aqui é um modo de vida. Isso aqui é um princípio. Aqui tem uma instrução de pais e filhos. Aqui fala em pai, aqui fala em filho, aqui fala em Deus, aqui fala em resultado, aqui fala em colheita, aqui está falando de terra boa, aqui está falando de 4 níveis de terra, aqui está falando de 4 níveis de coração, aqui está falando de 4 degraus que podemos subir, aqui está falando sobre níveis espirituais. E então esse pequeno texto torna-se em um livro para ser estudado a vida inteira, e não vamos chegar a concluir nesta vida. Teremos que ter uma vida eterna para nos aprofundar na grandeza, na profundidade, na largura, na altura, no peso que é a palavra de Deus. E se eu falar palavra, eu tenho que falar 2 outras palavras para identificar que tipo de palavra eu estou falando. Talvez eu esteja falando apenas da palavra logos. E se eu falar a palavra logos, eu vou entender e vou estudar, me aprofundar e perguntar o que é a palavra logos, saiu da boca de Deus. Isso não é apenas uma voz, não é apenas um som, não é apenas uma letra, isso deve ser alguém, um ser. E quem é o logos? E esse logos, se eu for falar, eu vou ter que perguntar o que o logos é, o que o logos fez, o que o logos criou, onde está o logos. E aí eu vou para uma outra revelação de João, que diz, no princípio era o logos, e os logos estavam com Deus, e o logos era Deus. Meu Deus do céu. E esse logos, quando desce à terra, ele não é apenas logos, mas ele é agora rema. Então eu vou ter que perguntar o que é rema. Rema é uma palavra que vem de Deus e que torna-se viva e ativa e encontra o coração bom. Ela gera, dá fruto e engravida e traz e nasce um fruto, e esse fruto frutifica e permanece, dá fruto, que gera árvores que dão frutos, que geram semente, que plantado na terra geram novas árvores, que plantada, que colhida a fruta, dá semente, a semente cai na terra e assim Ei, meu Deus do céu. Vamos ao Shema, senão nós vamos passar.
muito tempo aqui. Aleluia! Então a palavra de Deus é assim. Nós podemos ler uma visão panorâmica, como é lido todo sábado aqui, qualquer criança lê, mas nós podemos ficar 24 horas, como estamos aqui já completando, já entrando para 48 horas, e lendo, e de repente vou dormir e acordo, e Deus diz assim, Shema, é um código. Veja onde está escrito a palavra Shema, Israel. Shema quer dizer, ouve, ó Israel. Essas duas letras, elas estão lá no livro de Deuteronômio, onde está o maior mandamento. O maior mandamento. Qual é o maior, mais importante mandamento? Jesus decodifica o maior mandamento em um formato de uma cruz. Ele deixou todos os sábios no chinelo. Conseguiu reduzir 613 mandamentos em 2, sem desvalorizar o primeiro nem o segundo, e tornando os dois em um só, unindo assim céus e terra, trazendo uma unidade, céus e terra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus eterno com toda a tua alma, todas as tuas forças, todas as tuas posses. Aleluia. Amarás o Senhor, Deus, para cima. Pois amarás o próximo como a ti mesmo. Forma uma cruz. Somente um sábio consegue perceber uma cruz na oração do Shema. Somente um sábio consegue perceber Deus em cima, o homem embaixo, e consegue entender para que serve esse mandamento que vem de cima. Serve para você usar e abençoar o próximo. Aqui fala de abençoar o próximo. Então eu perguntei ao sábio ontem, me fala sobre Abraão. Abraão, Rabino, era alguém extremamente que tinha o recede, amor. Abraão nunca sentava à mesa para comer se não tivesse alguém para comer com ele. Ele acordava de manhã, fazia o seu café e ficava esperando, olhando. Quando alguém passava perto dele, ei, vem comer comigo. E ele convidava a pessoa a sentar na mesa com ele. Nós estamos falando de casa, a palavra casa. Senta aqui na minha mesa. Aí eu perguntei, mas Abraão, ele também comia com um goi? Goi é alguém que é comum, alguém que não é judeu. Ele comeria com um goi? Sim, Abraão comia com goi. Um goi, né? Nós chamamos de goi aqui. Depois eu conto a história. Mas é alguém que é comum, que não é judeu. Porém, 99% dos judeus aqui não sentam com alguém que não é judeu. Então a minha pergunta é, Abraão sentava com um comum, com uma pessoa qualquer? Sim, ele sentava com a pessoa qualquer. Ele tinha um amor. E aí eu falei para o sábio, então emanava dele o amor. A palavra recede. Amor, misericórdia, bondade. Ele expressava exatamente o coração do Pai. Amor. Então eu posso conhecer Deus através da vida de Abraão. Então se Abraão sentava com um goi, com um comum, e hoje nós vemos sábios aqui em Israel que não aceitam na sua sinagoga um goi, então ele perdeu o modelo inicial da nação israelita, judaica, o amor aos perdidos. Então podemos concluir que o maior pecado de Israel
é deixar as nações gentílicas sem o conhecimento do Pai. Ok. Então, vamos obedecer a oração do Shema. Amarás o eterno Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todas as tuas posses. 4 níveis. Então observe, nossa vida tem 4 níveis: físico, emocional, material ou mental e espiritual. Então Deus está falando de 4 níveis de vida e 4 níveis de adoração, ou adoração em 4 níveis. Nós podemos então adorar a Deus com todas as nossas forças físicas, podemos adorá-lo com todas as nossas emoções, podemos adorar com todas as nossas posses, podemos adorá-lo com todo o nosso coração. Então aqui nós vemos uma adoração que pode chegar ao primeiro nível. Vemos uma adoração que pode chegar ao segundo, terceiro e quarto nível. E podemos entender que a adoração que vai ter frutos a 30, 60 e 100 por 1 é uma adoração nos 4 níveis. Aí nós vamos para a Bíblia e ver quantas pessoas na Bíblia que nós entendemos que teve esse nível de adoração. É aqui que nós pegamos os sábios. Depois de estudarmos sobre Abraão naquele lugar, eu comentei com aquele amado que o nome dele também é Abraão. E eu disse: você quer saber quem são os homens mais abençoados da Bíblia? Eu disse: vamos ver então Abraão. Ok, Abraão. Vamos ver outro homem muito abençoado na Bíblia, que passou do limite, alcançou 100% do nível de glória de Deus. Moisés. Algum outro? Davi. Algum outro? Elias. Alguém mais? Eliseu. Então eu vou dizer para vocês que essas pessoas têm algo em comum. Todas essas pessoas que alcançaram um nível na sua vida, eles alcançaram, primeiramente, eles adoraram nos 4 níveis. Abraão, quando ele caminha na terra e atravessa mais de 2.500 quilômetros em direção a Deus, ele vai com toda a sua força, seus pés estão sangrando, o suor está caindo, ali ele não pode parar para fazer um almoço, um cachorro quente, um X ou um McDonald's. Ele não pode tomar uma Coca-Cola gelada no deserto. Então ele está adorando com toda a sua força física. Muitas vezes ele está chorando, muitas vezes ele está com saudade da sua terra, quem sabe dos seus pais, dos seus amigos. Ele está usando ali o segundo nível de renúncia, renunciando a... Quando a gente está longe de casa, depois de alguns dias, a gente começa a ficar um pouco quebrantado, começa a ficar assim um pouco com saudade, e por pouca coisa a gente chora. Saudade da família, dos filhos, mas a gente está adorando a Deus, está ali dedicando aquele tempo para Deus. Então estamos chegando no segundo nível de adoração. E depois nós temos um outro nível, o terceiro nível, que é material. Quando nós estamos dedicando dinheiro, gastando, deixando... Abraão deixa a sua terra, deixa a sua casa, deixa a sua comodidade, deixa ali a sua vida, o seu comércio. Ele deixou alguma coisa material para trás. Ele renunciou a algum lucro. A adoração dele está chegando no terceiro nível. Mas a isso ele pode aprofundar mais. Ele chega num outro nível que é no coração, é espiritual. Quando Abraão deixa seus deuses, quando Abraão coloca Deus até na frente da sua própria esposa. Abraão chega ao quarto nível de adoração quando ele é capaz de sacrificar o próprio filho, que ele amava de todo o coração. Ele alcançou um nível nunca alcançado por uma pessoa terrena. Então Abraão chega num nível diante de Deus que ele torna-se não apenas mais um adorador.
ele torna-se a própria adoração ambulante. Por onde ele anda, a adoração vai. E ele criou um canal entre Deus e ele aqui na terra, que esse canal acompanha. Então, mesmo quando Abraão está dormindo, o seu espírito está adorando. Ele é uma adoração ambulante. A sua profissão é adoração. Nós vimos aí o programa, a profissão repórter, né? Profissão adoração. Então Abraão está adorando, onde ele vai está adorando. Então em cima dele os céus estão abertos. Anjo sobe, desce, porque tem que levar aquela adoração o tempo todo. Então o céu está ligado à terra. Então aqui começa algo extraordinário que Deus está dizendo, que esta é a adoração que Ele espera de cada um de nós. E eu vou chamar essa pessoa que estamos falando aqui de pai. Estou falando do Shema. Shema, a oração mais importante, que as duas primeiras palavras na profissão de fé do judeu é esta, Shema Israel. É a oração que faz ao amanhecer, faz ao deitar, e alguns fazem 4 vezes por dia. Mas especialmente na hora da morte, os grandes sábios, os judeus que deram a vida pela Torá, eles morreram e as suas últimas palavras foram Shema Israel. Ambarashai, Senhor da glória. Shema Israel. Amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todas as tuas posses. Estas são as palavras que hoje eu te ordeno e que ficarão sobre o teu coração. Ensinarás diligentemente a teus filhos e falará delas, estando assentado em casa, jejum. Ore amarai salamai. Ore alamas. Ensinarás teus filhos quando estiver caminhando. Ore kamalai. Ensinarás teu filho no caminho. Ensinarás ele ao deitar e ao levantar. 4 níveis. Quatro níveis, 4 fases. Eu posso ver aqui Deus conosco em nossa casa. Ele está conosco na nossa casa. Quando andamos pelo caminho, quando nos deitamos, quando nos levantamos, o Senhor está conosco no nascimento. O Senhor está conosco na juventude, na fase adulta, na velhice.
na oração do Shema, podemos ver muito mais do que apenas palavras. Podemos contemplar a eternidade. Podemos adentrar no tempo. Podemos adentrar na eternidade. Ele estará conosco. O Pai está conosco. Eu te amo, Pai. Obrigado, Senhor, por esta casa. Obrigado pelo caminho que o Senhor veio conosco. Obrigado por nos proteger quando deitamos. E obrigado por nos dar mais um dia quando levantamos. Oh, Pai, abre, Senhor, o entendimento desse povo, Senhor. Abre os olhos, Senhor. A oração do Shema fala do relacionamento. A oração do Shema fala do passado, do presente, do futuro e da eternidade. A oração fala de um Pai, o Pai Celestial, que perde um filho e quer conquistar de volta. Então ele diz, assim como você quer andar com seu filho, de manhã quando levanta, quando você vai para a lavoura com ele, no caminho, quando você volta, quer o seu filho quando você deita, quando você levanta. Assim também o Senhor quer estar conosco nessas 4 fases. Ele quer estar conosco, como um pai quer estar com seu filho. Então aqui, nessas palavras que nós lemos, Deus ordena ao pai. Eu estou falando de Abraão agora, estou falando de você, estou falando de Elias. E Deus então ensina Abraão a andar e adorar e amar a Deus nesses 4 níveis. A palavra Abraão, as primeiras letras vêm da palavra Abba, pai. As próximas letras falam do número de filhos. Então, Abba, Abraão, Abba, de pai, o próximo filho. Então, quando fala ão, fala de muitos filhos. Abraão, de multidão de filhos. Então, primeiramente, o pai aprende. Agora, vamos passar para o filho. O Shema dos pais. Então, diga, ouça, ó pais. Quando falo Shema, eu ouça. Ouça, ó Israel. Ouça, Israel. Shema, Israel. Shema, pai. Ouça, pai. Aprenda a amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças e todas as tuas posses. Shema do pai, Shema dos pais. O que Deus quer que os pais ouçam é isto. Aprenda a amar, assim como Abraão amou a Deus. Agora, quando você chega nesse nível de ter um amor, nesse nível, você é chamado de pai. Aí Deus dá filho para Abraão somente quando Abraão atinge o 4º nível de adoração, de amor a Deus, ele passa a ter filho.
Depois que ele aumenta o nível de amor que ele tem por Deus, ele passa a ser pai de nações. E se Abraão continuasse crescendo nos níveis, ele chegaria ao nível de Deus. Então a lição que eu passei para aquele sábio ontem: quanto mais amor você tem pelo próximo, mais parecido com Deus você é. Quanto mais conhecimento da palavra você tem, sem colocar em prática, se você conhece toda a Bíblia, assim mesmo você não recebe um goi na sua casa, um ímpio na sua casa, você não passa de um religioso hipócrita. Isso quer dizer que nós aprendemos os mandamentos para nos tornar mais parecidos com Deus. Se tudo que eu aprender não me levar a ser mais parecido com o Pai do céu, então tornou-se uma religião hipócrita, que não serve para nada, que não tem efeito, que não tem frutos, nem a 30, nem a 60, nem a 100 por um. Então Abraão chegou num nível, que quando ele chegou lá naquele nível que nós vamos entrar amanhã, vamos pisar na terra onde Abraão pisou, vamos pisar no deserto onde ele pisou, e ali naquele lugar eu quero sentir a emanação que emanou daquele lugar, onde ele tem um encontro com Deus, como ele chegou em Siquém. Em Siquém ele estava cansado, nós gravamos ontem em Siquém. Ali em Siquém, debaixo daquela árvore, aquele carvalho, ele chega e Deus diz: você chegou num nível, vou te dar terra, nível 1. Depois dali ele vai para Betel, faz outro altar, e Deus então leva ele a outro nível. Mas quando ele chega no nível de ser pai, ele chega no 3º nível. E quando ele chega de volta aqui em Moriá e oferece o filho, ele chega no 4º nível de paternidade. Ele torna-se então apto a ser o pai de nações. Isso que eu estou falando aqui, amados, é uma palavra que é muito bem-vinda e que os sábios apreciam, porque jamais pensou em algo assim. Mas nós podemos ver na caminhada de Abraão esses níveis. Vamos para o nível de filho agora. Primeiro ele fala: amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, todas as tuas forças, todas as tuas posses. E estas coisas que hoje eu te ordeno ficarão sobre o teu coração. Agora sim, segunda parte. Ensinarás diligentemente a teus filhos e falará delas quando estejas sentado em tua casa. Nível 1. Quando andares no caminho. Nível 2. Quando deitar. Nível 3. E quando levantar. Nível 4. Então, nesses 4 níveis agora, o pai é ordenado a andar com o filho nos 4 níveis. E ensinar o filho nos 4 níveis. Então, vamos lá. Nível 1. O pai trabalha e ensina o filho a trabalhar. O pai trabalha fisicamente para dar sustento aos filhos. Ok? O pai agora vai ser um amigo do filho. Olha a caminhada. Nível 2. Amigo do filho. Agora, nível 3. Será um provedor do filho. Ele sustenta o filho. Nível 4. Intercessor do filho. E também profeta de seu filho. O pai tem que profetizar ao filho. O pai tem que dar destino ao filho. Então eu estou falando dos 4 níveis que Deus ensina o seu povo. E ele ensina a Abraão a ser um pai nos 4 níveis. O pai nos 4 níveis, quando ele atinge um nível de pai, o pai pode ser um pai carnal, ele pode ser um pai emocional, ele pode ser um pai só material ou mental, ele pode ser um pai espiritual. Eu não vou entrar em muitos detalhes,
porque levaríamos muito tempo. Eu quero falar dos chamados pais e chamados filhos. Ouça, ó pai, você precisa amar o teu filho com toda a tua força física. Você precisa amar teu filho com todas as tuas emoções. Você precisa amar teu filho com toda a tua mente e com toda a tua força material, com todos os teus bens. Você precisa abençoar seus filhos. Você precisa abençoar seus filhos ensinando, trabalhando por eles, sendo amigo deles, provendo para eles e sendo para eles, para teu filho, um intercessor. E você precisa crescer até o nível de profeta e ser um pai profeta para teus filhos. E no final, esse pai vai dar direção ao filho. Nós podemos ver aí alguns exemplos de pais. Abraão foi um pai que foi pai nos 4 níveis. Ele foi um pai para Isaac. Ele deixou para Isaac a herança física. Ele deixou para o pai, para o Isaac, a herança emocional. Ele deixou para seu filho uma herança material. Ele deixou uma herança mental, ensinamentos, mas especialmente uma herança espiritual. Então Abraão cumpre o mandamento de pai, o Shema de pai. Então, aqui está a revelação que Deus me deu essa noite. Shema dos pais. Nós temos o Shema Israel. Ouça, Israel. Tem um mandamento que Deus deu para Israel. Mas esse mandamento também se aplica aos pais. Esse mandamento também se aplica aos filhos. E esse mandamento Deus aplica nele mesmo, amando a nós com toda a sua força física, toda a sua força emocional, toda a sua força material, mental e espiritual. Ok. Vamos ver então os pais que foram exemplos na Bíblia. Abraão, Isaac, depois Jacó, e vamos passando. Mas exatamente na pessoa de Isaac, nós vemos claramente, quando Isaac vai morrer, está próximo da sua morte, ele chama o filho primogênito e passa agora para o filho primogênito a bênção. E aqui que entra o ensinamento que eu quero mais importante. Eu quero que você escute essa parte daqui para frente, eu vou falar de alinhamento. Alinhamento de filho para receber a unção dos pais. A oração do Shema, ela vai falando, começa com Deuteronômio, e vai ter uma parte em Números também, e ela vai falando. Olha só, quando Deus diz, ensine teu filho diligentemente, fale dele, dessas coisas, ensine ele a amar a Deus no caminho, ao levantar, ao deitar, ao acordar e ao caminhar. E aí Deus fala assim, continua dizendo assim, olha só, e acontecerá que se obedeceres esses mandamentos, que hoje eu te ordeno. Então vamos falar, pai, aos pais agora. Se você, pai, obedecer diligentemente esse mandamento que Deus está dando. Se você, filho, obedecer esse mandamento que Deus está te dando hoje, de amar o eterno vosso Deus e servi-lo com todo o coração, com toda a vossa alma, então darei a chuva para a vossa terra a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia, e colherás teu grão, teu mosto, teu azeite. Darei a erva em teu campo para teu gado, e comerás e saciarás. Guardai-vos para que o vosso coração não seja seduzido e se desvie e sirva outros deuses, vos prostre diante deles. Pois então inflamarás contra vós o Senhor teu Deus e tal, e fechará os céus e não haverá chuva, e a terra não dará seu grão, e então perecereis rapidamente na boa terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, resumindo aqui, para quem chegou depois, eu estou falando de uma chave que Deus está ensinando no Shema. É um mandamento para os pais e para os filhos. O pai deve amar o filho nos 4 níveis. O filho também honrar o pai nos 4 níveis. E esses dois juntos,
eles produzem uma unção que abençoa a terra com chuva e com colheitas abundantes. O nome desta unção podemos chamar de unção de Elias. Como vem essa unção? De pai para filho. Então aqui está o alinhamento que nós vamos passar para os nossos queridos na volta, no dia do nosso encontro, dia 21 de abril, em Santa Maria. Toda esta unção que Deus está derramando aqui em Israel sobre minha vida, eu quero passar para os filhos e para os pastores, e os pastores vão passar para os seus membros. Como que pode descer essa unção e passar esta unção? Eu quero que você repita a palavra alinhamento dos pais com os filhos. Então, primeiramente, nós temos o Pai Celestial, o Pai Todo-Poderoso. Abraão se alinhou com o Pai. E quando ele produziu aquela unção e alcançou aquele nível de tornar-se Abba, Pai, tornar-se Abraão, um pai de muitos filhos, ele então atingiu um nível que ele pode agora trazer esta unção e passar para o filho. E o filho pode passar para o neto, e o neto para as próximas gerações. É preciso canalizar essa unção, e nós vamos chamar essa palavra de alinhamento. Eu estou alinhado com Deus Pai. Agora você, meu filho que é pastor, ou é um filho que tem filhos, você está alinhado com seu pai espiritual. O seu filho está alinhado com você. A unção vai passar. Então, no próximo alinhamento que vamos ter, nós vamos ministrar. Eu quero chamar os pastores, os pais, para você entrar numa consagração, num alinhamento. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem da pastora Selma, lá de Curitiba. São duas pastoras irmãs, né? Que estão debaixo da nossa cobertura e tem uma igreja, estavam orando no monte e mandaram oração por mim. E ela disse: profeta, estamos orando por você, toda a nossa igreja, para que você receba muito na terra de Israel, e quando você chegar aqui, você passe para nós, e nós passaremos nossos filhos, e eles passarão para seus filhos. E eu fiquei muito feliz com esta palavra, porque eu entendi que ela captou o propósito. Eu estou aqui na terra de Israel, estou buscando algo de Deus, eu quero me aproximar, me alinhar, eu quero sugar, eu quero aqui o tempo inteiro estar sugando de Deus. Quero chegar naquele nível que Moisés chegou, né? Que ele se encontra com Deus no monte e ele traz algo poderoso da glória de Deus para o seu povo. E ele passa para os sacerdotes, que passam para os pais, que passam para os filhos. Então, um alinhamento. Você compreendeu? É nesse nível que nós vamos chegar. Então, aqui que eu vou ensinar agora, primeiro eu ensinei os pais. Os pais como Abraão, os pais espirituais, devem buscar esta relação com o Pai do céu e adorá-lo nos 4 níveis. É o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu quero ir para o deserto, eu quero pisar no chão, eu quero gastar minha força, eu quero gastar minhas emoções, eu quero chorar na presença de Deus, eu quero me jogar no chão, eu quero enfrentar os perigos que tiver que enfrentar, eu quero renunciar, eu quero me humilhar, mas eu quero chegar lá, como Abraão, e receber as palavras de Deus, e ouvir de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Muito bom, muito bem, meu filho. Eu estou contigo. Na vida física, unção física.
Estou contigo na vida emocional. Vinho novo. Eu estou contigo na vida material. Prosperidade. Eu estou contigo na vida espiritual. Unção para transmitir a outros. Adonai, Moshileho, Taberebenão, Israel. Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Ele que era, que é e que há de vir. Pai, nós te louvamos nesse lugar e te adoramos aqui, Senhor. O Senhor levantou este povo, o Senhor levantou Abraão, Isaque, Jacó, José. O Senhor está presente nesta terra, Senhor. O Senhor tirou esse povo do Egito. Te peço, Senhor, que tire, Senhor, tire o Brasil do Egito. Tire cada um dos teus filhos do Egito. Derrama a tua unção de Elias sobre a sua terra, para que essa terra tenha chuvas, para que tenha colheitas abundantes, para que os filhos tenham trigo, vinho, azeite e sejam cheios do Espírito Santo. Pai, cada filho, cada pastor, cada membro, cada pessoa que está nos ouvindo, receba desta unção que emana da tua terra, Israel. A unção que emana dos patriarcas, a unção que veio sobre Abraão e foi passando de pai para filho até atingir a nossa geração. Lembre-se, ó Deus, desta geração, desses filhos, para abençoá-los. Quero que você aproveite esse momento que está jorrando unção, está descendo a glória de Deus, e você abençoe seus filhos. Pai, nós queremos abençoar os nossos filhos. Quero abençoar o Tiago, Gabriele, o Júnior. Pedir que venha sobre eles toda
esta unção que está sendo derramada e que foi derramada desde o tempo de Abraão. Que esta unção para esta geração venha sobre nossos filhos, venha sobre nossos netos, venha sobre nossas noras, genros, venha sobre a Cláudia, venha sobre o José, a Maria, venha sobre o Isaac, venha sobre Radassa, venha sobre o Noah. Senhor, que nossos filhos e os filhos de nossos filhos, até 1000 gerações, receba esta bênção. Que esta unção que está descendo, desça sobre eles e atinja a próxima geração. Eu também abençoo nesse momento cada filho espiritual que escolheu estar debaixo de nossa paternidade. Quero pedir que cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada intercessor, cada parceiro que submeteu e decidiu estar debaixo de nossa paternidade, receba como herança os méritos desta capa, desta unção e do mérito que possamos alcançar nessa caminhada. Que cada um que está conosco como filho seja abençoado com todas estas bênçãos, que assim como passou a unção de Abraão para Isaac, Jacó, José, e foi passando de geração em geração, passe sobre todos nossos filhos, em nome de Jesus. Muito difícil poder dar uma aula, irmãos, debaixo de tanta unção, amados. É uma glória, é como correntes de águas vivas. Mas eu preciso finalizar. Nosso alinhamento, o que Deus me mostrou foi isso. Nós precisamos alcançar esse nível de alinhamento de pais e filhos. E pais e filhos, e filhos e pais no 4º nível, nos 4 níveis. Não é fácil. Vou explicar. Uma família, nos dias dos patriarcas, tinha vários filhos. Mas só um dos filhos tinha a unção para levar o nome do pai para a próxima geração. Só um dos filhos era escolhido e era chamado filho primogênito. E olha, não é necessário que o filho primogênito seja o primeiro, mas ele deveria ter algumas qualificações para ser chamado de primogênito, para que ele fosse honrado, para receber da capa do pai ou levar o nome do pai. Ele tinha que ser um filho que alcançasse os 4 níveis de relacionamento com o pai. Nível 1, trabalhar com o pai. Observe, Jesus trabalhava com José. Jesus era carpinteiro, ele trabalhava fisicamente. Então você precisa estar alinhado com seu pai e trabalhar. Nesse caso, os filhos em casa e os pais. O pai deve ensinar o filho a trabalhar junto. O filho deve dar da sua força física ao pai. O filho espiritual, o discípulo, deve trabalhar com seu pastor. O pastor deve trabalhar com a sua cobertura. Nível 1. Nível 2, emocional. Você deve ser amigo do seu pai. O discípulo deve ser amigo do seu pastor. O pastor deve ser amigo da sua cobertura. Nível 3, mental. Primeiramente, o filho deve aprender com o pai. O mandamento diz que o pai deve ensinar o filho. Então, o pai que tem que ensinar o filho. E o filho tem que aprender com o pai. Quando o filho ouve muitas vozes, ele fica confuso.
e ele quebra o mandamento. Então, por isso, você tem que ter apenas um pai espiritual, um mentor que te ensina. Então, dessa forma, você está alinhado no terceiro nível. Nesse terceiro nível de aprender, você também tem que corresponder. Gálatas 6 fala sobre Paulo ensinando esse princípio. Ele diz que o discípulo deve repartir os seus bens com quem lhe ensina. Um dos princípios mais importantes aqui em Israel é que o filho sustenta os seus pais. Isso quer dizer que o discípulo, o membro da igreja, ele dá o dízimo ao seu pastor. Ele dá a primícia ao seu pastor. Numa igreja, amados, o pastor deve ser aquele que tem ele tem que ter a primícia de tudo. Quando o membro vai comprar arroz, ele compra primeiro o arroz para o seu pastor. Quando ele comprar banana, a primeira banana para o seu pastor. Quando ele compra batata, a primeira batata é dos pastores. Muitos entendem isso e trazem sempre a batata quente para o pastor resolver, né? Mas sempre o primeiro, tudo para os seus pastores. Quer dizer o quê? Tudo para o seu pastor. É porque essa honra do filho está registrado lá também no livro de Ezequiel 44:30, onde fala que deve-se trazer a primícia para o sacerdote. Quando se traz a primícia ao sacerdote, as bênçãos do sacerdote vêm para aquele que traz as primícias. Então, o discípulo, quando ele traz a primícia, ele está se colocando debaixo da cobertura do seu pastor. E ele passa a receber, ele passa a estar alinhado nos 3 níveis. Físico trabalhando, emocional sendo amigo, trazendo o dízimo ou a primícia, ele está sendo alinhado materialmente. Isso é muito importante, esse terceiro nível, material. Por quê? Para chegar ao 4º nível espiritual. Então, só depois de passar por esses 3 níveis é que ele estará preparado para receber a unção do seu pai espiritual. Então, aqui é muito importante nós pararmos um pouquinho e falarmos sobre isso. A Bíblia fala que Salomão tinha 12 provedores. O provedor é aquele que sustenta a mesa do seu pastor. Salomão tinha 12. 12 que cada um dos 12 trazia o sustento de 30 dias para a casa do rei. Então está falando de 12 príncipes. Um rei tem que ter filhos príncipes. Então Salomão repartiu a tarefa de sustentar a sua mesa com 12 príncipes. E cada um que aceitou a tarefa de prover para o rei, tornou-se muito rico. Então as 12 tribos de Israel conheceram esse princípio do terceiro nível de alinhamento, conheceram, trazendo provisão para o rei mais rico da terra. Você acha que Salomão precisava pedir para 12 príncipes sustentar sua mesa? Você acha que Salomão não tinha condição de sustentar sua própria mesa? Claro que tinha. Por que ele repartiu essa tarefa com 12 príncipes? Porque ele queria repartir a sua unção com os príncipes. Era a única forma de trazer riqueza para todo Israel. Salomão foi o homem que conseguiu atingir o maior nível de unção de riqueza na face da terra. Porque ele usou esse princípio. Ele repartiu esta tarefa, ele usou esse princípio. Então, o membro da igreja que quer ser um príncipe e quer viver como um príncipe, deve assumir essa tarefa. Eu tive uma experiência na igreja do pastor Mota, João Mota, lá aqui em Santa Catarina, numa pequena cidadezinha, e Deus me deu essa revelação. Eu chamei 12 membros da igreja, 12 líderes, perguntei: quantos de vocês querem prosperar e chegar à posição de um príncipe? Então,
aqueles 12 disseram, eu quero, e todos queriam, né? E eu disse, então os 12 primeiros que decidirem assumir 30 dias da casa do seu pastor, eles serão os primeiros príncipes. Então, naquele momento, aqueles 12 fizeram um pacto, uma aliança de servir a Deus, trazendo a provisão para 30 dias para a casa dos seus pastores. E o que aconteceu? Uma igreja bem pequenininha. Um ano depois eu voltei nessa igreja e aqueles membros, um deles se tornou empresário exportando para a China. Outro tinha uma empresa que tornou-se uma das empresas mais prósperas. Quando ele fez o pacto de sustentar a casa do pastor por 30 dias no ano, ele descobriu que um sócio dele estava roubando dele milhões. Na mesma hora que ele estava sentado, que ele decidiu tornar-se um provedor do pastor, ele passou a ter uma revelação de alguém que estava roubando muito dele. E então só o primeiro dízimo que ele deu ali foi muito dinheiro, daquilo que Deus salvou ele. Então o filho nos 4 níveis, repetindo, trabalha com o pai. Segundo nível, é amigo do pai. Terceiro nível, provê para o pai, é um provedor. Quando ele chega a ser um provedor, ele está pronto para o 4º nível. No 4º nível, ele vai receber a unção do seu pai, do seu pastor, do seu profeta, do seu apóstolo. Então é assim que ele vai chegar aos 4 níveis. Então, amados queridos, você pode escolher ficar no primeiro nível. O primeiro nível fala de uma vida de muito trabalho. O primeiro nível fala de um amor pequeno pelo Pai. O primeiro nível fala de uma adoração apenas física. Você pode ficar dançando o tempo todo para Deus e não passar disso. Mas é um nível pequeno. Você pode adorar como Davi, com toda a força física, dançar até cair, desmaiar de cansado. E você pode fazer como Davi no 2º nível, adorar até chorar, derramar suas lágrimas e fazer salmos cheios de amor para Deus. 2º nível. Mas você pode fazer como Davi, que ofertou tudo que ele tinha, em 1 de Crônicas 29, todo ouro, toda prata. Ele chegou no nível 3, com todas as suas posses. E então o copo enche. E aí Davi chega no nível 4. Observe que quando Davi oferta tudo que ele tem lá em 1 de Crônicas 29, ele atingiu um nível tão alto na presença de Deus, que a partir dali ele é chamado, ele atingiu o nível do coração. E ele então é chamado o homem segundo o coração de Deus. Você observa como o Shema tem tantas revelações? Você observou que tem coisas que nós podemos ir muito além do que apenas ficar no nível de água nas canelas? Você quer mais profundo? Então vamos mais profundo. Vamos a um nível onde Davi chegou. Davi recebe a revelação do Messias. Outra palavra que nós conversamos aqui com o sábio Rabino. Eu dei um testemunho para o Rabino ontem, Abraão. Nós estivemos na sua casa, ouvimos muitas histórias dele contando coisas. E chegou uma hora que eu fui brincar e peguei a roupa dele e o chapéu dele. E ele ficou achando tão engraçado aquilo e ele disse, senta aí no meu lugar e conta a tua história. Na hora de contar a minha história eu disse, eu tive uma visão com o Messias. Ele ficou assim. E todos ficaram muito impressionados. E eu disse, o Messias me renovou 20 anos aqui em Israel.
Ele me mostrou o futuro. Ele me deu vida física, força. Ele me deu vida emocional, vinho novo. Ele me deu muita prosperidade. E Ele me deu uma capa para esta geração. Ele ficou assim. E eu disse para ele: você pode ficar no terceiro nível, ou você pode perguntar algumas coisas. O Messias quer se revelar no quarto nível. Até o terceiro nível, um sábio aprende tudo com a sua mente. Mas no quarto nível, ele vai ter uma revelação. Ele vai saber o segredo. E para concluir, amados queridos, a bateria aqui está acabando já. O filho alinhado. Ouça com atenção. Eu queria que essa mensagem chegasse a todos os pastores que vão estar no alinhamento conosco. No alinhamento, dia 21 de abril. Nós vamos levar uma unção aqui de Israel. Que ela vai passar para os meus filhos, que vão passar para os seus filhos. Os pastores de Curitiba estão levando todos os seus membros da sua igreja. E eu vou ensinar os membros a honrar o seu pastor. E o seu pastor honrar o seu profeta, o seu apóstolo. Cada um no nível que está. Se você está debaixo da minha cobertura, você me honra. E os seus filhos honram você. Que automaticamente estarão me honrando também. E todos nós juntos honrando, estaremos honrando o Pai. Então dessa forma a unção vai passar. Então o pai deve ser pai nos 4 níveis. E o filho deve ser filho nos 4 níveis. Então no primeiro nível de filho você trabalha com seu pai. Segundo nível, você é amigo. Terceiro nível, você é um provedor. Você entrega o dízimo, você entrega a primícia ao seu pastor, ao seu pai. Isso nós vamos ensinar para os seus membros, pastor, de honrar. E então nesses 3 níveis você chega ao 4º. Você está preparado para receber a unção. A unção que vem de pai para filho. Aleluia. Eu quero encerrar porque nós temos pouco tempo e eu quero salvar esta transmissão. E quero pedir que Deus te abençoe. Eu quero pedir que Deus venha sobre ti e te dê essa revelação da oração do Shema. Israel, nós temos que encerrar esta aula cantando a oração do Shema Israel. Ouça, ó Israel. Se você quiser escrito essa lição, eu posso passar para você. E você vai entender, você vai ouvir, você vai fazer essa oração. E você pode também praticar usando esses 4 níveis para ser um filho nos 4 níveis, para ser um pai nos 4 níveis, para ser um provedor nos 4 níveis, para ser um intercessor nos 4 níveis. Aleluia. Então, se você quiser, quero que você feche seus olhos nesse momento de oração. Vou pedir a Deus que abençoe sua vida. Pai amado e poderoso Deus, nesse dia tão especial que teus filhos estão vivendo, este Shabat, é costume dos pais abençoar os filhos nesse dia. E os filhos abençoar os pais. Eu quero abençoar os meus filhos. Os filhos biológicos, os filhos espirituais. E cada pessoa que está se colocando debaixo da nossa paternidade. E de alguma forma está buscando
esta unção que o Senhor tem derramado sobre os profetas aqui nessa terra. Eu te peço em nome de Jesus, que abençoe cada um, em nome de Jesus, e que o Senhor torne cada um alinhado, os pastores conosco, os membros com seus pastores e os pais com seus filhos, para que a terra do Brasil seja abençoada e tenha paz e prosperidade em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Amados, shalom. Deus te abençoe com muita paz e prosperidade em todos os sentidos. Amo muito vocês. Estou com saudade. E quero dizer que quando encerrar a tarefa aqui, eu quero estar cheio da glória de Deus para levar e ministrar sobre vocês. Esse é o meu objetivo. Eu não sei se vou conseguir, porque já estamos assim, tem horas que parece que nós vamos subir. E eu tenho um projeto de Deus, eu quero trazer um pastor por mês aqui nesse lugar, dentro da cidade murada, para estar intercedendo pelo Brasil. 12. Quero que Deus levante 12 intercessores príncipes e 12 provedores príncipes. Então, prepare-se para ser um deles. Deus te abençoe. Shalom. Aí você tem uma visão de um pouquinho de onde nós estamos. Aqui atrás, você está vendo, olha para o Miqueias aqui, aqui se você seguir em linha reta, você vai chegar lá. Miqueias, aqui se você chegar em linha reta, você logo ali atrás, você já vê o domo da rocha e o lugar mais central de adoração no mundo. Eu quero encerrar aqui porque a bateria já está acabando. Então que Deus te abençoe. Shalom. Amo muito vocês. Ore por nós. Nós estamos orando por vocês.